Se tem uma coisa que a gente sabe quando assiste Breaking Bad, é a quantidade absurda de bons vilões. Uns mais frios e calculistas, outros mais egocêntricos, outros mais imprevisíveis, e até quem consegue acabar com alguém sem dizer uma palavra. Mas tem um vilão que vai além de todos eles. Não é o mais forte, nem o mais imponente, mas talvez seja o mais assustador. Tô falando do Todd. Um cara que parece inofensivo até fazer isso. Não! 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 Nesse vídeo, eu te mostro o porquê o Todd é o verdadeiro psicopata de Breaking Bad. Assim que Todd aparece pela primeira vez, é normal você pensar que ele é um cara legal, bem respeitoso e útil ainda por cima, já que após a morte do Gus e a destruição do laboratório, Walter e Jesse não tinham nenhum lugar para cozinhar. Por isso, Mike contratou uma empresa de detetização para usar como fachada para que eles pudessem ir de casa em casa fazendo seu trabalho sem ninguém perceber. E um desses detetizadores era ninguém menos que o Todd. Quando Mike deu as ordens para eles, o objetivo era claro: detetizar a casa, fazer vista grossa e de jeito nenhum se dirigir a Walter e Jesse, a menos que eles mesmos conversassem com algum dos funcionários. E o que o Todd faz? No primeiro momento que chegam na casa, ele já se dirige a eles, dizendo que havia uma câmera na sala de estar e que ele já tinha desativado. Ele não precisava dizer, afinal já tinha realizado o serviço. Tudo iria correr bem do mesmo jeito. Mas Todd queria mostrar sua importância e que podia ser útil aos dois, o que acabou dando certo, principalmente para Walter, que enxergou uma espécie de potencial nele. Ainda mais porque Jesse vinha cada vez mais desanimado e sentindo cada tragédia que haviam passado, dando espaço ao Todd crescer no Império, tanto que foi chamado para ajudar no roubo do trem, já que precisavam de metilamina para fazer meta, depois que ficaram sem estoque. E é nesse momento percebemos uma coisa importante sobre Todd: ele cumpre ordens. Não importa qual seja. Jesse diz a ele que ninguém poderia saber do roubo, porque haveria graves consequências. E bom, ele ouviu muito bem. Quando conseguem completar o roubo com sucesso, já comemorando por terem se livrado, um garoto aparece e acena para eles. Você pode pensar, será que ele viu alguma coisa? Será que ele saberia explicar para alguém o que realmente aconteceu? Bom, uma pessoa normal talvez pensasse essas coisas. Mas Todd não é uma dessas pessoas. Não! 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 Para ele o importante era ninguém ser pego. Como o Jesse tinha dito, se é uma criança ou não que foi eliminada no caminho, não é o seu problema. Afinal, ele realmente acredita que não fez nada de errado. If I hadn't done what I did, the whole mission would have failed. I'm real sorry. I really am. But did I make a mistake, Mr. White? O que é mais louco na fala dele é que quando diz que sente muito, ele realmente sente. Não pelo garoto, mas por ter causado essa chateação e esse conflito entre todos. Para Todd, era claro. At the end of the day, it was him or us, and I chose us, and I would do it again. Não que ele saia atirando em qualquer garoto por aí, mas em uma situação em que ele precisa escolher entre seu objetivo ou outra pessoa, ele nem pensa duas vezes. Mas mesmo que ele esteja disposto a matar alguém sem qualquer remorso, não significa que ele não se importe com nada. Todd busca a aprovação de Walter e tenta o agradar o tempo todo, tanto que é o único, além de Jesse, a chamar ele de Mr. White, como se ele realmente fosse seu professor e ele quisesse aprender tudo com ele. Claro que não apenas por admiração, mas por amor a outra pessoa, no caso, a Lydia. Porque assim que Heisenberg aposenta, para não deixar a Lydia e toda a operação na mão, Todd se voluntaria para assumir o papel do Walter e fazer a meta. Claro que só depois dele e a gangue do seu tio Jack acabarem com os teoricamente responsáveis pela produção que estavam tendo problemas com a Lydia. Só que o problema é que assim que começa a cozinhar, ele percebe que não consegue chegar nem próximo da mesma pureza de Walter. Claro que todo esse esforço não tinha a ver com poder, respeito ou para ganhar mais dinheiro. Ele só queria fazer a Lydia feliz. De forma bem boba e infantil, mas era exatamente com essa inocência que o Todd sentia. Tanto que no momento que os homens do seu tio Jack mataram todos próximos de Lydia, Todd segura sua mão e a manda fechar os olhos, como se fosse uma espécie de cavalheiro cuidando de sua donzela. E ainda pede desculpas quando ela ouve o desespero do seu tio a um dos homens que ainda estava vivo, na maior tranquilidade.
Isso só mostra que as atitudes de Todd, mesmo as mais cruéis, não eram pessoais ou por maldade. Ele simplesmente fazia e boa. E depois poderia seguir como se nada tivesse acontecido, mesmo que pudesse acertar de vez em quando, igual quando a gente passa anos tentando dar rumo na vida e só percebe que acertou quando encontra o trabalho certo, sem depender de ninguém, sair de casa e até mesmo ganhando muito bem em dólar. Eu tô falando de fazer um canal dark como esse aqui, ou lá na gringa e ganhar essa graninha aí no mês, pô. Vou deixar o link do curso aqui na descrição e no comentário fixado. E antes que me fale que é papo furado, entra no link e dá uma olhada quem é o dono do curso, pra você entender o que eu tô falando. Só um spoiler, o cara é gigante no nicho nerd. Mas voltando, Todd acredita que tem chances com a Lydia, mesmo sendo de mundos completamente diferentes, e se enxerga como um pupilo de Walter, tanto que liga pra ele pra contar o que havia acontecido após assumir a produção, mesmo que o Mr. White já deixou claro que ele não se importa mais. Hey, Mr. White, it's me, but I got some news I think that you should maybe know about. Me and Declan had some differences of opinion, and it got a little messy. Anyway, just thought you should know. E não só isso, como diz que sente muito após seu tio ter acabado com Hank e destruído sua vida, como se fosse uma convenção social necessária, que ele aprendeu e usa mesmo de forma completamente errada, estranha e sem qualquer empatia genuína. Sorry for your loss. Ele diz porque acredita ser a coisa certa a fazer, mesmo depois de ter as atitudes mais imoráveis possíveis. Tudo bem que ele pede ao tio para deixar o Walter ir embora com algum dinheiro e evita que o Jesse morra naquele momento, como desculpa para descobrir o que ele tinha contado aos federais. Mas esses atos mostram que ele definitivamente pode até gostar da sua maneira dos dois, como respeito à sua antiga parceria, só que ao mesmo tempo pode destruir sua vida sem nem perceber, principalmente depois de tornar Jesse seu prisioneiro, só para agradar a Lydia e aumentar a pureza da meta novamente para 92%. O cara até arrumou o cabelo e botou camisa social para encontrar ela. Um verdadeiro gentleman. Mas o destino que ele deu a Jesse foi muito pior que a morte. Se ele fosse alguém um pouco mais humano, teria o deixado morrer e as pessoas que ama a salvo. Mas em vez disso, Just so you know, this isn't personal. ele até diz que não é pessoal, e realmente não é. Sua morte só acontece porque o Jesse tentou fugir, o que pra ele justifica a atitude. E o que é mais assustador nisso tudo é que ele não só não sente culpa alguma, como crê que depois de fazer uma crueldade dessas, ele pode realmente ser amigo do Jesse. Seja oferecer sorvete a ele, comprando dos dois sabores por não saber qual ele gostava, oferecendo cigarro pra ele e ainda puxando o assunto perguntando se vai chover, como se o Jesse preso numa jaula realmente fosse se importar. Isso mostra que mesmo tentando ser gentil, o cara consegue ser ainda mais maluco da cabeça, ainda mais depois que ele tira o Jesse da jaula pra o ajudar em um trabalho. Primeiro, ele lambe seu cabelo de uma forma bem esquisita, como se fosse seu brinquedo, faz carinho na sua cabeça e o chama pra entrar na sua casa. E quando o Jesse entra na cozinha, o cara dá de cara com o corpo no chão. Claro que ele entra em desespero, enquanto Todd só diz que se sente mal pelo trabalho que vai dar de carregar o corpo, e por ficar sem sua faxineira pra limpar a casa. Pra Todd, aquilo era necessário, ainda mais porque sua faxineira havia encontrado seu dinheiro e poderia fazer perguntas e descobrir a verdade. E se ele não se incomodou em eliminar um garoto indefeso, não teria problema com uma senhora. É como se ele fosse imune a qualquer sentimento humano. Ele não é sádico como Lalo, que mataria e se divertiria no caminho. Ele só faz o que em sua cabeça é preciso ser feito. Não tem prazer, raiva ou qualquer tristeza. Pelo contrário, o cara entra no carro, liga o som e já sai cantando na maior paz do mundo. Enquanto o Jesse, coitado, tá lá atrás com o corpo, fora querer dizer algumas palavras bonitas após enterrar ela, porque crê que é a coisa certa a fazer, mesmo nem sabendo o que é isso. E quando Jesse pega sua arma e tem chance de atirar no Todd, ele continua se mantendo tranquilo, não entra em pânico e é quem realmente controla a situação. Tudo bem que Jesse sabia que se ele atirasse, corria o risco de perder o garoto da Andrea. You know, Uncle Jack says, life is what you make it. Mas a calma de Todd chega a ser bizarro e até tenta pagar de filósofo. É como se o Todd fosse aquele cara que tá conversando contigo, falando de sua série favorita,
De repente, ele espanca uma senhora por algum motivo do nada e volta falando do porquê ele ama essa série, como se nada tivesse acontecido. E mesmo quando Walter volta, entra na casa de seu tio, elimina todo mundo, ele ainda termina meio curioso dizendo: Mr. White. Mostrando que mesmo em seu último momento, ele preserva sua em tese inocência, falta de empatia e nenhuma noção da coisa certa a dizer, morrendo pra Jess, um personagem que foi completamente destruído por ações que ele mesmo causou, ainda mais depois de matar o Gale. Isso eu explico melhor nesse vídeo aí na tela.